O aroma a café acabado de fazer e a papel velho, a cacofonia de conversas apressadas e o arrastar ansioso de pés no linóleo polido do átrio, seria este o cheiro da esperança ou do desespero? Amara Oliveira respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão no seu peito. O edifício da Publi Criativa, um colosso de vidro e aço no coração do Parque das Nações, em Lisboa, intimidava. Cada janela espelhada parecia um olho a julgá-la. A medir as suas curvas generosas sob o vestido cor de ameixa, a analisar o volume orgulhoso do seu cabelo afro-natural, apanhado num elegante turbante. Aos 28 anos, esta entrevista não era apenas mais uma. Era a oportunidade de ouro, a porta para um futuro onde o seu talento como designer gráfica falaria mais alto que os preconceitos que a assombravam desde que se lembrava. Filha de imigrantes cabo-verdianos, crescida nos bairros coloridos, mas nem sempre fáceis de Almada, Amara aprendera cedo que o mundo tinha um guião diferente para ela. Na escola, os comentários sobre a sua pele escura eram disfarçados de brincadeiras. Mais tarde, quando o seu corpo se desenvolveu com uma exuberância que a sociedade teimava em rotular como errada, a obesidade tornou-se mais uma camada de outridade. Lembrou-se de uma professora de História da Arte, Dona Eulália, que ao ver os seus primeiros esboços elogiou a sua técnica, mas acrescentou com um sorriso condescendente: "Tens umas mãos de ouro, menina. Pena que o resto não acompanhe. Neste mundo a imagem é tudo." As palavras ainda ardiam, anos depois. Sacudiu a lembrança como se fosse uma mosca incômoda. Hoje a sua imagem seria o seu portfólio digital, guardado religiosamente no tablet que segurava com as mãos ligeiramente úmidas. Tinha passado semanas a aperfeiçoá-lo, cada pixel um testemunho da sua paixão, da sua criatividade, das suas noites em claro. Na Publi Criativa, talvez, apenas talvez, vissem para além da embalagem. No átrio imponente, com instalações de arte moderna e um silêncio quase reverencial, aproximou-se da recepção. Um jovem de cabelo impecavelmente penteado e fato justo, Rui Esteves, levantou os olhos do seu monitor. Por uma fração de segundo, Amara viu algo nos seus olhos. Surpresa? Desconforto? Antes de ele compor uma expressão profissional. "Bom dia. Tenho uma entrevista marcada para as 10 com a Dena Carolina Alvares", disse Amara, a sua voz mais firme do que se sentia. "Amara Oliveira? Presumo?" Rui consultou o ecrã. "Sim, a Dona Alvares está à sua espera. Terceiro piso à direita." Ele indicou o elevador com um gesto vago, sem nunca encontrar verdadeiramente o seu olhar. Enquanto o elevador subia, Amara tentou focar-se nas suas qualidades, no seu trabalho, no discurso que ensaiara mentalmente. Mas a interação com Rui, por mais breve que fosse, deixou um resíduo amargo. Era sempre assim? Aquela hesitação, aquele desvio subtil do olhar? Ou seria ela a projetar as suas inseguranças? O terceiro piso era um labirinto de vidro e espaços abertos, onde jovens designers, na sua maioria brancos e vestidos com uma elegância estudada, teclavam furiosamente ou discutiam em voz baixa junto a ecrãs gigantes. O ar vibrava com uma energia criativa, mas também com uma competitividade palpável. Sentiu-se, mais uma vez, como um peixe fora de água, um ponto de cor demasiado vibrante numa paleta minimalista. A porta do gabinete de Carolina Alvares ostentava apenas o seu nome numa placa metálica discreta. Amara bateu suavemente. "Entre." Carolina Alvares era a personificação da elegância corporativa. Cerca de 45 anos, magra, cabelo louro impecavelmente arranjado, vestida num fato calça cinzento que parecia custar mais do que Amara ganhara nos últimos 6 meses. O seu sorriso era polido, mas não chegava aos olhos azuis e calculistas que avaliaram Amara de cima a baixo num instante quase imperceptível. "Amara Oliveira, suponho." "Sente-se, por favor." A voz era melodiosa, mas com um tom de comando que não admitia réplica. O escritório era minimalista, com vistas deslumbrantes sobre o Tejo. Uma única orquídea branca adornava a secretária. Amara sentou-se na cadeira design, desconfortavelmente consciente da forma como o seu corpo preenchia o espaço. Colocou o tablet sobre a mesa de vidro. "Muito obrigada pela oportunidade, Dona Carolina." "Ora essa." Carolina folheou o currículo de Amara, que já tinha à sua frente. "Vejo que tem um percurso interessante. Formada na António Arroio, alguns projetos freelance, mas esta é uma agência muito dinâmica, Amara. A cultura aqui é particular, exigente." Amara engoliu em seco. "Estou habituada a ambientes exigentes e prazos apertados. O meu portfólio demonstra a minha capacidade de adaptação e a qualidade do meu trabalho." Abriu o tablet, pronta para apresentar os seus projetos.
Carolina dedicou um olhar fugaz ao primeiro slide, uma campanha premiada que Amara desenvolvera para uma pequena ONG. Sim, o seu trabalho técnico é competente. A palavra competente pairou no ar, carregada de um subentendido que fez Amara encolher-se por dentro. Mas o que procuramos aqui, para além da técnica, é uma certa presença. Alguém que personifique a criatividade e a energia da publi criativa. Alguém que se alinhe com os nossos clientes, que são marcas de luxo, de lifestyle. Enquanto Amara tentava argumentar que a sua criatividade não estava dependente da sua aparência, Carolina continuava, os seus olhos a vaguear pela figura de Amara, detendo-se momentaneamente no seu turbante, nas suas ancas largas. A capacidade de trabalhar em equipa, de se integrar nos nossos brainstormings que são muito intensos, a energia para acompanhar o nosso ritmo. Cada palavra era uma alfinetada, subtil, mas dolorosa. Amara sentia o sangue a ferver-lhe nas veias, mas esforçava-se por manter a compostura. Apresentou mais 2 projetos, um deles uma identidade visual complexa para uma startup tecnológica que recebera excelentes críticas. Carolina ouvia com uma paciência estudada, mas os seus olhos denunciavam desinteresse. A entrevista terminou 15 minutos depois. Entraremos em contacto, Amara, disse Carolina, levantando-se, o sinal claro de que a conversa chegara ao fim. Obrigada pelo seu tempo. Amara saiu do escritório com um nó no estômago. Sabia, com uma certeza fria e amarga, que não conseguiria o emprego. Não por falta de talento, mas porque o seu corpo e a sua cor de pele não se encaixavam no molde invisível, mas rígido, da publi criativa. Nos dias que se seguiram, Amara mergulhou numa espiral de ansiedade e autodúvida. Verificava o e-mail de 5 em 5 minutos. O silêncio da publi criativa era ensurdecedor. Quando, finalmente, uma semana depois, chegou um e-mail curto e impessoal informando que, apesar das suas qualificações, a vaga fora preenchida por outro candidato com um perfil mais alinhado com as necessidades atuais da empresa, Amara não ficou surpreendida. Mas a dor não foi menor. Chorou, de raiva e frustração, no pequeno apartamento que partilhava com 2 outras raparigas em Arroios. Foi Sofia Mendes, a sua amiga e confidente desde os tempos da faculdade, quem a encontrou assim. Sofia, uma designer gráfica freelancer de espírito combativo e cabelo pintado de azul elétrico, já passara por suficientes episódios de sexismo na indústria para reconhecer a injustiça à distância. Aquela cabra elitista, exclamou Sofia, depois de Amara lhe contar entre soluços os pormenores da entrevista, os comentários velados de Carolina. Não te deixes abater por isto, Amara. O problema não és tu, é aquela gente que vive numa bolha. Mas eu precisava tanto daquele emprego, Sofia, lamentou Amara, a voz embargada. Será que estou destinada a isto? A ser sempre a outra, a que tem talento, mas não tem a imagem? Não digas isso. Sofia abraçou-a com força. O teu talento é imenso. E a tua imagem é linda, Amara. Eles é que são cegos. Nos dias seguintes, por curiosidade mórbida e uma necessidade de entender, Amara começou a pesquisar no LinkedIn os novos contratados da publi criativa. Foi então que o seu queixo caiu. A vaga para a qual se candidatara de designer sénior fora preenchida por uma rapariga chamada Leonor Antunes. Amara visitou o perfil de Leonor. Era branca, magra, com portfólio com todo o respeito, Amara considerou visivelmente mais fraco que o seu, com projetos menos complexos e menos originais. A raiva voltou, mais forte e mais clara. Não era apenas uma sensação, uma paranoia. Era real. Mostrou o perfil a Sofia. Vês, eu sabia. Amara sentia uma mistura de fúria e uma estranha validação. Não era sobre alinhamento de perfil, era sobre isto. Apontou para a foto de Leonor, depois para si mesma. Sofia analisou os 2 perfis, o seu rosto a endurecer. Isto é nojento, Amara, a discriminação pura e simples, e aquela Carolina Alvares é a rainha das cobras. A constatação, embora dolorosa, acendeu uma nova chama em Amara. A passividade começou a dar lugar a uma inquietação, a uma necessidade de agir. Não posso deixar isto assim, Sofia. Não posso. E não vais, concordou Sofia. O que estás a pensar fazer? Amara hesitou. O medo ainda estava lá, sussurrando-lhe ao ouvido sobre as consequências, sobre ser rotulada como difícil, sobre fechar ainda mais portas no seu caminho já tão árduo. Não sei, uma queixa formal? Isso sequer adianta alguma coisa em Portugal para casos como este, que são tão subtis? Pode ser difícil de provar, mas não é impossível, ponderou Sofia. Mas há outras formas. As redes sociais, um blog, às vezes expor estas situações publicamente é a única maneira de fazer estas empresas sentirem alguma pressão.
A ideia de se expor publicamente aterrorizava Amara. Significava reviver a humilhação, sujeitar-se a mais julgamentos. Mas a alternativa, engolir a injustiça e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, parecia, de repente, insuportável. Passou noites em claro a pesquisar sobre discriminação no local de trabalho em Portugal, sobre os direitos dos candidatos, sobre histórias de outras pessoas que tinham passado por situações semelhantes. Encontrou fóruns online onde mulheres, pessoas racializadas, pessoas gordas, partilhavam as suas experiências anónimas de preconceito no mercado de trabalho português. Cada história era um eco da sua própria dor, mas também um testemunho de resiliência. Sentiu-se menos sozinha, mas a dimensão do problema pareceu ainda mais avassaladora. Começou a documentar tudo. A data da entrevista, os comentários exatos de Carolina Alvares que conseguia recordar, as suas próprias qualificações, as da candidata contratada. O seu tablet, antes o veículo da sua esperança profissional, tornou-se o seu diário de guerra. Um dia, enquanto navegava distraidamente por um grupo de designers no Facebook, viu um post de Rui Esteves, o recepcionista da Publi Criativa. Ele partilhava um artigo sobre a importância da imagem de marca pessoal na indústria criativa. Amara sentiu uma pontada de irritação. Decidiu, num impulso, enviar-lhe uma mensagem privada. Olá, Rui. Sou a Amara Oliveira. Estive aí para uma entrevista há umas semanas. Vi o teu post e fiquei a pensar. Achas que a imagem de marca pessoal de um designer deve sobrepor-se ao seu talento e portfólio? Para sua surpresa, Rui respondeu em poucas horas. Olá, Amara. É uma pergunta pertinente. Oficialmente o talento é o que mais importa, claro. Mas, entre nós, sabes como são as coisas neste meio. A aparência conta muito, infelizmente. E na Publi Criativa, a Dona Carolina é muito específica com isso. Ele terminou a mensagem com um emoji de boca fechada. Amara sentiu o coração a acelerar. Não era uma confissão, não era uma prova concreta, mas era uma admissão. Uma pequena fenda na fachada da Publi Criativa. Obrigada pela honestidade, Rui, respondeu ela, simplesmente. Guardou a captura de ecrã da conversa. Mais uma pequena peça para o seu puzzle. A pequena interação com o Rui, por mais inconsequente que pudesse parecer, deu a Amara um novo impulso. Ele, um funcionário da Publi Criativa, admitira, ainda que veladamente, que a aparência era um fator decisivo e que Carolina Alvares era particularmente rigorosa com isso. Não era apenas a sua percepção. Era uma realidade conhecida internamente. Tenho de fazer alguma coisa, disse Amara a Sofia, mostrando-lhe a conversa. Não por vingança, mas porque isto está errado. Quantas outras Amaras existem por aí a serem rejeitadas por não caberem no molde? Sofia sorriu, um brilho de admiração nos olhos. Essa é a Amara que eu conheço. Então qual é o plano? Elas passaram a tarde seguinte a debater estratégias. Uma queixa formal à autoridade para as condições do trabalho. Poderia ser uma opção, mas o processo seria longo, burocrático e a prova de discriminação era tênue, baseada em comentários subtis e na comparação de portfólios, algo sempre subjetivo. Uma ação judicial? Ainda mais complicado e dispendioso. Acho que o caminho tem de ser mais direto, disse Sofia, pensativa. Estas empresas de imagem vivem da sua reputação. Um escândalo, mesmo que pequeno, pode abalá-las. A ideia de exposição pública ainda assustava a Amara, mas começava a parecer a única opção viável. Mas como? Não quero parecer apenas uma candidata ressentida que não conseguiu o emprego. Tens de ser factual, profissional, mas também mostrar o impacto que isto teve em ti, aconselhou Sofia. O teu portfólio fala por si. A comparação com o da outra candidata, se feita de forma objetiva também. E a conversa com o Rui, embora não seja uma prova cabal, sugere um padrão. Decidiram que Amara iria redigir um e-mail detalhado, não para Carolina, mas para a administração superior da Publi Criativa, se conseguisse descobrir quem eram. Ou para o Departamento de Recursos Humanos, assumindo que Carolina não fosse a única decisora. Se isso não resultasse, ou se fosse ignorada, então considerariam a exposição pública. Amara passou os dias seguintes a redigir o e-mail. Cada palavra era pesada, cada frase revista dezenas de vezes. Queria ser firme, mas não agressiva. Clara, mas não acusatória. Juntou o seu currículo, o link para o seu portfólio online e uma análise comparativa, tão objetiva quanto possível, entre o seu trabalho e o da candidata contratada, focando-se na complexidade dos projetos e nas soluções criativas. Não mencionou a conversa com Rui, guardando essa informação para si, por enquanto.
Encontrar os contactos da administração revelou-se difícil. A publi criativa era mestra em gerir a sua própria imagem, e a hierarquia não era transparente. No final, Amara decidiu enviar o e-mail para o endereço geral de RH e para um dos sócios fundadores, cujo nome conseguiu encontrar numa entrevista antiga. O momento de carregar no botão enviar foi um dos mais estressantes da sua vida. Sentiu um arrepio a percorrer-lhe a espinha, uma mistura de medo e uma estranha, libertadora sensação de ter finalmente tomado as rédeas. Está feito, enviou uma mensagem a Sofia. Orgulhosa de ti, respondeu Sofia imediatamente. Agora, esperamos e preparamos-nos para o que vier. Os dias seguintes foram de uma ansiedade palpável. Amara saltava a cada notificação do telemóvel. O silêncio, mais uma vez, era enervante. Começou a duvidar se teria feito a coisa certa. Talvez devesse ter ficado calada, como tantas outras vezes. Uma semana depois, quando já quase perdera a esperança de uma resposta, recebeu um e-mail. Não era do sócio fundador, mas do departamento de RH, assinado por uma gestora de talentos que ela nunca ouvira falar. O tom era formal e defensivo. Estimada Sra. Oliveira, acusamos a recepção do seu e-mail datado de data. A publi criativa pauta-se pelos mais elevados padrões de ética e profissionalismo em todos os seus processos de recrutamento, que são conduzidos com total isenção e foco no mérito dos candidatos. As decisões de contratação são complexas e baseiam-se numa multiplicidade de fatores. Lamentamos que a sua experiência não tenha correspondido às suas expectativas, mas asseguramos que o processo referente à vaga de designer sénior foi conduzido de forma justa e transparente. Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos. Amara leu o e-mail 2-3 vezes. Era uma não-resposta, uma forma polida de a mandar passear. A raiva voltou, mas desta vez era uma raiva fria, determinada. Eles acham que sou parva. Disse a Sofia ao telefone, a voz a tremer ligeiramente. Acham que me podem despachar com esta conversa de treta. Era de esperar, suspirou Sofia. Estas empresas têm manuais para este tipo de situação. Mas não acaba aqui, pois não? Não, disse Amara, a sua voz a ganhar firmeza. Não acaba aqui. A resposta evasiva da publi criativa foi a gota de água. Aquele verniz de profissionalismo a encobrir o que Amara sentia ser uma discriminação flagrante acendeu nela uma determinação que desconhecia possuir. O medo de exposição pública começou a parecer menos assustador do que a perspectiva de deixar que a injustiça prevalecesse em silêncio. Vou escrever sobre isto, Sofia, disse Amara, a decisão a tomar forma na sua mente. Não de forma anônima, com o meu nome, com a minha cara. Sofia ficou em silêncio por um momento. Tens a certeza, Amara, isso pode ter consequências sérias. O nosso meio é pequeno. Eu sei, mas se não o fizer, como é que as coisas vão mudar? Quantas mais pessoas como eu vão ser silenciadas, postas de lado, só porque não temos a imagem certa? Amara sentia uma urgência a crescer dentro dela. Talvez se uma pessoa falar, outras ganhem coragem. Com a ajuda de Sofia, não na escrita em si, mas como uma caixa de ressonância crítica e de apoio moral, Amara passou o fim de semana a redigir um texto. Não era um desabafo raivoso, mas um relato ponderado e factual da sua experiência com a publi criativa. Descreveu as suas qualificações, a entrevista com Carolina Alvares, os comentários subtis, a descoberta da candidata contratada e a resposta insatisfatória do departamento de RH. Incluiu um link para o seu portfólio e, de forma muito cuidada e objetiva, para o perfil público da designer que fora contratada, convidando as pessoas a tirarem as suas próprias conclusões. O seu foco não era atacar pessoalmente Leonor Antunes, mas questionar os critérios de seleção da agência. O texto era pessoal, mas também universal. Falava da dor da rejeição baseada na aparência, da frustração de ver o talento ofuscado pelo preconceito, da esperança de um mercado de trabalho verdadeiramente inclusivo. O título que escolheu foi O Talento Tem Tamanho e Cor. A minha experiência com uma agência de topo em Lisboa. Decidiu publicá-lo no LinkedIn, onde teria maior visibilidade profissional, e também no seu modesto blog pessoal de design, que usava esporadicamente. Antes de clicar em publicar, respirou fundo. Era um salto no escuro. O post foi para o ar numa segunda-feira de manhã. Amara desligou as notificações do telemóvel, demasiado nervosa para acompanhar as reações em tempo real. Foi Sofia quem lhe ligou ao fim da tarde. Amara, tens de ver isto. O teu post está a explodir. Com o coração aos pulos, Amara abriu o LinkedIn. O seu post tinha centenas de reações, dezenas de comentários e partilhas.
Alguns comentários eram de apoio explícito. Obrigada pela tua coragem. Já passei por algo parecido. Isto tem de acabar. Outros eram de profissionais da área a manifestar choque e a pedir explicações à publi criativa. Havia também, inevitavelmente, alguns comentários céticos ou mesmo hostis, acusando-a de ressentimento ou de procurar atenção, mas eram a minoria. O que mais a surpreendeu foi o número de mensagens privadas que começou a receber. Designers, gestores de marketing, programadores, pessoas de diferentes áreas, algumas racializadas, outras gordas, outras mulheres que se sentiam discriminadas, a partilhar as suas próprias histórias de exclusão no mercado de trabalho português. Muitas agradeciam a Amara por ter tido a coragem de falar publicamente. Num dos comentários públicos, alguém marcou um jornalista conhecido que cobria temas de trabalho e sociedade. Noutro, um influenciador digital da comunidade negra em Portugal partilhou o post de Amara, acrescentando o seu próprio testemunho sobre o racismo institucional. A publi criativa, até então silenciosa, começou a sentir a pressão. A secção de comentários nas suas próprias publicações no LinkedIn e Instagram começou a encher-se de perguntas sobre o caso de Amara. Internamente, na agência, o pânico instalava-se. Carolina Álvares, segundo um e-mail anónimo que Amara recebeu mais tarde de um suposto funcionário, talvez Rui, talvez outro, estava furiosa, a tentar minimizar os danos, a culpar Amara por difamação. Mas a administração superior, preocupada com a reputação da empresa, começou a levar o assunto mais a sério. A tempestade mediática que o post da Amara gerou apanhou a publi criativa de surpresa. Não estavam habituados a ver o seu nome associado a polémicas, muito menos a acusações de discriminação. Carolina Álvares, inicialmente desdenhosa, começou a sentir o chão a fugir-lhe dos pés quando o diretor-geral, o Dr. Tiago Lacerda, um dos sócios fundadores que Amara contactara por e-mail, a convocou para uma reunião urgente. A conversa, segundo o mesmo funcionário anónimo que se tornara uma espécie de garganta funda para Amara, fora tensa. O Dr. Lacerda, um homem de negócios pragmático, mais preocupado com os lucros e a imagem pública da agência do que propriamente com ideais de justiça social, estava visivelmente irritado com a publicidade negativa. Carolina, que raio se passa? Teria perguntado ele. Temos jornalistas a ligar. A nossa página de LinkedIn parece um campo de batalha. Explicaste-me que esta Amara Oliveira não tinha o perfil. Agora parece que o perfil dela é o único assunto na cidade. Carolina tentou defender-se, alegando que Amara era uma candidata problemática e que estava a distorcer os factos. Mas o Dr. Lacerda não estava convencido. A comparação dos portfólios que circulava online não favorecia a decisão da agência. E os testemunhos de outras pessoas que começavam a surgir sobre experiências semelhantes na publi criativa pintavam um quadro preocupante. Enquanto isso, Amara sentia-se num turbilhão. Recebia mensagens de apoio, mas também de ódio. Alguns acusavam-na de querer destruir a reputação da agência por inveja. Outros, de forma mais insidiosa, questionavam as suas verdadeiras motivações. Sofia era o seu porto seguro, filtrando o pior e celebrando cada pequena vitória, cada mensagem de alguém que se sentia inspirado pela sua coragem. Um pequeno jornal online focado em temas sociais contactou Amara para uma entrevista. Hesitante, mas sentindo que não podia recuar, ela aceitou. Falou com a mesma honestidade e ponderação do seu posto original, focando-se na necessidade de práticas de recrutamento mais justas e inclusivas. A entrevista, publicada 2 dias depois, deu ainda mais visibilidade ao caso. A pressão sobre a publi criativa aumentou. Viram-se forçados a emitir uma declaração pública. Foi um comunicado vago, onde afirmavam o seu compromisso inabalável com a diversidade e a igualdade de oportunidades. E anunciavam uma revisão interna exaustiva dos seus processos de recrutamento para garantir que estes refletem os mais elevados padrões de equidade. Foi um comunicado vago, onde afirmavam o seu compromisso inabalável com a diversidade e a igualdade de oportunidades, e anunciavam uma revisão interna exaustiva dos seus processos de recrutamento para garantir que estes refletem os NANs. Não mencionavam Amara pelo nome, nem admitiam qualquer erro. Para muitos, incluindo Amara e Sofia, o comunicado soube pouco. Era a típica manobra de relações públicas para tentar acalmar a tempestade. No entanto, nos bastidores algo estava a mudar. O Dr. Lacerda, percebendo que a negação já não era uma estratégia viável, ordenou uma investigação interna mais séria.
Carolina Alvares foi formalmente questionada e outros funcionários do Departamento de RH e do Departamento Criativo foram entrevistados. Rui Esteves, apanhado entre a lealdade à empresa e a sua consciência, acabou por confirmar, de forma muito cautelosa, que ouvira comentários desfavoráveis sobre a apresentação de Amara após a sua entrevista e que a adequação à cultura da empresa parecia, por vezes, sobrepor-se a critérios puramente técnicos. Rui Esteves, apanhado entre a lealdade à empresa e a sua consciência, acabou por confirmar, de forma muito cautelosa, que ouvira comentários desfavoráveis sobre a apresentação de Amara após a sua entrevista e que a investigação, embora conduzida internamente, concluiu que, no caso de Amara Oliveira, poderiam ter ocorrido lapsos na comunicação dos critérios de seleção. E que a percepção de um tratamento não equitativo era compreensível. Não era uma admissão de discriminação, mas era o mais próximo disso que a Publi Criativa estava disposta a chegar. Carolina Alvares recebeu uma advertência formal por escrito e foi fortemente aconselhada a frequentar um curso intensivo sobre liderança inclusiva e enviesamentos inconscientes. Para ela, que sempre se vira como o epítome do profissionalismo e da competência, foi uma humilhação profunda. O seu poder dentro da agência, embora não totalmente desfeito, ficou abalado. Os colegas olhavam-na de forma diferente. Amara não recebeu um pedido de desculpas formal da Publi Criativa, nem um emprego que lhe fora negado. E, para ser sincera, depois de tudo o que acontecera, já não o quereria. A forma como a agência lidara com a situação, desde a recusa inicial até ao comunicado vago, apenas reforçara a sua convicção de que aquele não era um ambiente onde o seu talento pudesse verdadeiramente florescer. No entanto, algo mudara. O seu post e a subsequente atenção mediática desencadearam um debate necessário, não só sobre a Publi Criativa, mas sobre as práticas de recrutamento em todo o setor criativo em Portugal. Outras vozes começaram a erguer-se. Pequenas agências, que já valorizavam a diversidade, usaram o momento para se posicionarem e atrair talentos que se sentiam marginalizados pelas grandes empresas. Amara, para sua surpresa, começou a receber contactos. Não das gigantes corporativas, mas de estúdios de design mais pequenos, de startups inovadoras, de ONGs que procuravam alguém com a sua sensibilidade e o seu olhar crítico. Eram empresas que viam o seu portfólio, liam a sua história e não viam uma candidata problemática, mas sim uma profissional talentosa e corajosa. Uma dessas empresas era a Criatus, um coletivo de design sediado na Moraria, conhecido pelo seu trabalho com impacto social e pela sua equipa genuinamente diversa. A fundadora, uma mulher brasileira chamada Luana, contactou Amara diretamente. Amara, disse Luana numa videochamada, o seu sorriso caloroso a transparecer pelo ecrã, li o teu post e a tua entrevista. Fiquei impressionada não só com o teu talento, que é óbvio no teu portfólio, mas com a tua coragem. Na Criates não temos paciência para preconceitos. Queremos gente boa, gente com alma. E tu pareces ter as duas coisas. Amara sentiu as lágrimas a virem-lhe aos olhos. Era a primeira vez em muito tempo que se sentia verdadeiramente vista, valorizada por quem era, na sua totalidade. A entrevista com a Criatus foi radicalmente diferente da experiência na Publi Criativa. Conversaram sobre os seus projetos, as suas paixões, as suas ideias para um design mais inclusivo e representativo. Ninguém mencionou a sua energia ou a sua presença de forma codificada. O seu corpo, a sua cor de pele, o seu cabelo eram simplesmente parte dela, não obstáculos a serem superados ou justificados. 2 semanas depois, Amara Oliveira assinou o contrato com a Criatus. O salário era um pouco inferior ao que a Publi Criativa oferecia para a vaga sênior, mas a riqueza do ambiente de trabalho, o respeito e a oportunidade de fazer um trabalho significativo compensavam em muito. No seu primeiro dia na Criatus, ao entrar no estúdio luminoso e cheio de plantas, onde pessoas de todas as cores, formas e feitios colaboravam ruidosamente, Amara sentiu uma paz que não experimentava há anos. Olhou para o seu reflexo numa janela. Uma mulher negra, obesa, com um turbante vibrante a coroar o seu cabelo. E pela primeira vez, o que viu não foi um conjunto de características a serem julgadas, mas sim a imagem de uma designer talentosa e resiliente, pronta para criar. A luta não terminara. O preconceito não desaparecera da noite para o dia, mas Amara encontrara o seu lugar, a sua tribo, e, mais importante, encontrar a sua voz. Sabia que a usaria, não só para criar beleza,
mas para continuar a lutar por um mundo onde o talento não tivesse tamanho nem cor. Carolina Alvares continuou na Publi Criativa. O curso sobre liderança inclusiva foi para ela uma formalidade aborrecida. Mas algo mudara também para ela. O seu poder absoluto fora questionado. A sua reputação, antes imaculada, carregava agora uma pequena nódoa. E de vez em quando, ao entrevistar um novo candidato, um fugaz momento de hesitação passava pelos seus olhos, uma sombra da dúvida que Amara plantara. Rui Esteves, o recepcionista, pediu transferência para outro departamento uns meses depois. Talvez a pequena faísca de consciência que Amara despertara nele o tivesse levado a procurar um ambiente menos cínico. Sofia Mendes continuava a ser a maior fã de Amara, celebrando cada novo projeto dela como uma vitória pessoal. Juntas começaram a pensar em criar um workshop para jovens designers de meios marginalizados, para partilhar ferramentas e estratégias de navegação num mercado de trabalho por vezes hostil. A história de Amara tornou-se uma pequena lenda nos círculos criativos de Lisboa. Uma história sobre coragem, sobre a importância de falar, mesmo quando a voz treme. E Amara, com a sua presença vibrante e o seu talento inegável, tornou-se a prova viva de que sim, o talento podia e devia ter todas as formas, todas as cores.